O painel com o tema A Educação e as Tecnologias em Tempo de Pandemia. Um novo fazer nos processos de ensino e aprendizagem. Para esta mesa, nós teremos como mediadores Josimeire Ferreira do Nascimento, Gilberto Fraga de Melo, Eliane de Oliveira Mendes Quignoni e como coordenadora desse painel, a professora Eliane de Oliveira Mendes Quignoni. É com você, professora, seja bem-vinda mais a este painel. Boa tarde a todos, estou eu aqui de novo, agora, para falar de outro tema também bastante interessante para o nosso trabalho, com uma professora muito querida, minha professora Daniela. É um prazer recebê-la, professora Daniela, seja bem-vinda. Aí vou chamar meus colegas, Gilberto e Josi, para dar uma boa tarde. Fala aí, Josi. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer revê-la, Daniela. E aí, na intimidade, né, Dani? É tão estranho falar Daniela, né, o nome completo. Se me permite. Tá. É um prazer tê-la conosco para esse diálogo, né? Você que já é nossa parceira no nosso programa de alfabetização cuiabano, né? Autora dos projetos em desenvolvimento dentro deste programa, que é o Novo Lendo, você fica sabendo, e também organizadora do projeto Tema. Então, ambos projetos que estão em desenvolvimento na nossa rede municipal de educação. E aí, parceira também em todos os trabalhos de orientação, acompanhamento, né, no processo de alfabetização, para que as nossas crianças consigam aí consolidar esse processo. E aí, para as pessoas que estão nos ouvindo, vou passar para o Gilberto, para ele falar um pouquinho mais sobre você, esse trabalho maravilhoso que você realiza. Boa tarde a todos. Bom, prazer, professora Daniela, tê-la aqui conosco. Imagine só, que momento é esse que nós estamos tendo agora? Quanta mobilização seria necessária para que você saísse aí da sua fortaleza e chegasse até aqui em Cuiabá, passando tantas horas em Guarulhos e depois vindo até aqui, sentindo esse calor imenso. Eu sei que você está sentindo falta desse calor imenso. Com toda certeza. Mas tudo bem, tá? Teremos outras oportunidades. Tá? Bom, a professora Daniela Macambira, ela é, acima de tudo, uma pesquisadora. Mas pesquisadora de quê? Ela é, acima de tudo, ela é uma pesquisadora da melhor aprendizagem. Isso significa que ela tem como princípio o aprender. Isso significa que ela tem como princípio o aprender para si e trabalha o aprender dos professores. Isso fez com que nós buscássemos essa parceria com a professora Daniela em função de um trabalho que a empresa que ela trabalha desenvolve já há algum tempo em Sobral, que é uma referência em educação no país. E nós nem sabíamos direito que, de fato, a empresa chamava-se Aprender. E olha só, né? Então, professora Daniela, apesar de toda uma gama de experiência que a senhora tem aí no mundo acadêmico, eu gostaria de dizer a todos os nossos colegas que, acima de tudo, a senhora é uma autora de vários e vários compêndios que auxiliam os professores na arte de aprender e que contribuem com eles para comporem o binômio ensino-aprendizagem. Então, seja muito bem-vindo a esse nosso painel e que tenhamos uma bela tarde de aprendizagem. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo carinho dos amigos e colegas profissionais, Eliane, Josi, também não vou dizer Josimeire, tá, Josi? E Gilberto. Gratidão pela parceria, pelo reconhecimento, pelas palavras. É sempre um prazer viajar para Cuiabá, viu, Gilberto?
Estamos todos nos reinventando nesse momento que enfrentamos, e eu quero começar, além de agradecendo vocês pessoalmente, agradecendo o convite, a possibilidade de estar junto a vocês no contexto virtual, para que a gente possa dialogar sobre essa temática tão importante, que perpassa tantos conceitos, né, tantas práticas formativas que são imprescindíveis para nós educadores. Então, esse momento, né, vai ser curto já de antemão, para a grandiosidade do tema, para a grandiosidade do evento. Parabéns pela iniciativa, por possibilitar esse contexto tão amplo, tão democrático, num momento tão complexo como esse, para que nós, educadores, possamos discutir sobre as nossas questões, para que possamos aprender mais com as questões colocadas, para que possamos tirar um pouco dessa angústia, né, que permeia o imaginário de todos os educadores num momento de tanto enfrentamento, mas, sobretudo, de tantas possibilidades de expansão. Então, a minha gratidão por fazer parte desse evento. A professora Daniela, ela é tão de casa que eu esqueci de cumprir aquele protocolo da leitura do currículo. É como se estivesse aqui o tempo todo conosco. E como eu sou do protocolo, eu estou aqui lembrando, Eliane, eu quero saber o currículo dela. Mas olha a importância da interação com diversos sujeitos, né, que cada um cumpre um papel social diferenciado. Então, vamos lá. Professora Daniela Miranda da Costa Macambira é mestre em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC, né, de São Paulo, com graduação e licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e especialização em Alfabetização pela Faculdade 7 de Setembro. Sua principal área, né, de atuação é a formação continuada de professores e produção de material didático na área da educação, com ênfase nos seguintes temas: educação infantil e gêneros textuais, letramento e produção escrita. E eu sou fã dela. Olha, vocês estão vendo, né? Também são fofos comigo, né, gente? Não tem como eu se sentir à vontade nessa relação profissional, pessoal, né? Somos sujeitos integrais, somos um todo, trabalhando com vocês. Gratidão. Me digam quando posso começar a comunicação. Então, agora a fala é sua para trazer aquelas reflexões, né, relacionadas com todo esse processo de ensino-aprendizagem que a gente agora está convidado a reinventar. Muito obrigada pelo espaço. E a intencionalidade dessa comunicação é, sobretudo, que possamos sair dela minimamente transformados, né? Que as discussões que a gente vai ter aqui, que o diálogo que a gente vai ter aqui, colaborem para que, em cada contexto de atuação, na diversidade dos educadores que estão participando dessa comunicação, possam repensar as suas práticas mediadas pelas tecnologias digitais. E o tema da nossa conversa é a educação e as tecnologias em tempos de pandemia, os processos de ensino-aprendizagem, um novo fazer. Quando eu falei para vocês que o tempo da comunicação é pouco para a margem de discussões e de interpontos que esse tema abrange, é verdade, é um desafio. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre educação, tecnologias da informação, da comunicação, digitais, processo de ensino-aprendizagem, o que é que vem à cabeça de um educador? Como eu vou fazer acontecer a minha prática pedagógica? Quando a gente lança esse tema, nós temos alguns outros temas interrelacionados que compõem a discussão. Primeiro, sem sombra de dúvida, o impacto da pandemia. Que impacto a pandemia trouxe para nós, educadores, para a instituição escola, para o processo de ensino-aprendizagem, para o saber fazer? Quando eu penso, reflito criticamente sobre o impacto da pandemia, eu me remeto o quê? A necessidade de transformação.
de transformar inicialmente o quê? Vivenciamos uma impossibilidade de vivermos o processo educacional no contexto físico-geográfico da instituição escola. E agora, o que fazer? Possibilidade do ensino remoto. O que é esse ensino remoto? Para quem? Quem são os sujeitos sociais, os atores que participam, que configuram esse ensino remoto? Como nós podemos apoiar, como nós podemos colaborar com crianças, jovens, pais, educadores? Lembrando que o nosso modo de agir, de pensar, de sentir, de ensinar e de aprender, não é mais o mesmo. Essa transformação começa, sobretudo, dessa necessidade imposta, não só para a nossa sociedade, mas para o mundo inteiro, mas essa transformação chega até a gente. Então, esse modo de agir, de pensar, de sentir, de se posicionar frente à educação, acontece em diferentes contextos. Contextos dos lares, de cada um dos sujeitos envolvidos, de nós, profissionais, das crianças, dos estudantes, dos pais, e cada contexto é diverso, é múltiplo. As possibilidades e as limitações, elas também são diversas. E aí, como fazer tudo isso mediado pelas tecnologias? É isso que a gente vai agora discutir um pouco mais sobre cada um desses pontos. Com relação ao impacto da pandemia. Agora temos que fazer acontecer a educação no contexto de ensino remoto. De um lado, impossibilidade dessa relação direta, física, presencial, geográfica, e do outro, a necessidade, não só de transpor, mas de pensar novas metodologias, e quando eu falo nova, o que se refere ao que eu já vivenciava no meu processo de ensino-aprendizagem como educadora, mediada pelo contexto online. Quando a gente para refletir sobre essa discussão, a gente tem que aprofundar o quê? Essa necessidade, ela não é nova. Na verdade, desde muito tempo da invenção do computador, primeiro microcomputador data de 1975, criado nos Estados Unidos, nós vivenciamos esse desafio, como essa ferramenta vai integrar as instituições escolares, como nós, professores e professoras, vamos fazer uso dessa ferramenta no nosso contexto educacional, no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, essas questões, elas vão se ampliando, claro, a abrangência, o impacto do uso das tecnologias digitais, a transformação da sociedade, da economia, um novo modo de se relacionar de modo pessoal, social e profissional. Tudo isso implica necessidades de mudanças reais, que não passaram a ter existência apenas com a pandemia. Isso já vem de muito antes. O que é que acontece com a pandemia? Não temos mais como colocar de lado essa necessidade de dizer o quê? Essa ferramenta, o uso das tecnologias da informação, da comunicação, das tecnologias digitais, é um plus a mais para ampliar o processo de ensino-aprendizagem. Agora, essas ferramentas são as principais mediadoras para que esse processo de ensino-aprendizagem ocorra na impossibilidade de presença física, de presença geográfica da instituição escola, é o único modo de acontecer. E aí nós temos o quê? Que repensar a nossa prática pedagógica, pautada em conceitos científicos, em estudos, em pesquisas, porque nós estamos tratando de transformações, mas transformações de sujeitos. São transformações subjetivas, no modo de pensar, de viver, de sofrer, de exercer a nossa resiliência, de criar novos modos de organização, de rotina dentro das nossas próprias casas, de aliar a vida domiciliar com a vida profissional. E isso tudo tem um impacto para nós, adultos, educadores, para os pais e responsáveis e para as crianças e para os estudantes.
Então, somado a essas necessidades de amplas transformações, nós temos questões de enfrentamento que estão permeando todo o universo educacional. A necessidade do ensino remoto é fato. No entanto, podemos dizer que em alguns contextos, já que temos contextos múltiplos, diversos, essa necessidade pode e está acontecendo. Não vamos ainda adentrar o modo como está acontecendo, mas está acontecendo. Para outros contextos, essa possibilidade não é existente. O ensino remoto não está acontecendo. Aliado a isso, nós temos que pensar como nós vamos apoiar, como nós vamos colaborar com as crianças, com os estudantes, com os pais e os responsáveis, com os professores. E, somado a tudo isso, que já é um desafio enorme, já estamos planejando o retorno às aulas presenciais. Um grande plano de como isso vai acontecer na prática. Então, nós temos minimamente esses 4 enfrentamentos para poder colocar a amplitude e a complexidade do momento que estamos vivendo. E que precisamos de espaços como esse, de discussões legítimos, democráticos, para que a gente possa, de fato, criar uma rede colaborativa, para que o processo de ensino-aprendizagem possa ocorrer do melhor modo, respeitando as diversidades de cada contexto. Certo? Então, quando a gente para pensar nesse enfrentamento, já entrando na condição do ensino remoto, a gente se remete de uma questão conceitual. O que é o ensino remoto? Isso está claro para nós, professores, que é uma modalidade de ensino que pressupõe esse distanciamento geográfico de professores e estudantes, e que abrange diversos níveis de instituições educacionais por conta da imposição da pandemia que estamos vivendo. Quando a gente fala de uma modalidade de ensino que é uma opção frente a uma crise, frente a uma pandemia, a gente está dizendo o quê? Que esse modo de fazer educação, ele é um modo temporário. E é um modo que a gente precisa saber fazer, refletir e aprender na prática para poder ir desenhando. Isso nos tira de uma zona de conforto para dizer que nós não temos só uma possibilidade de fazer pedagógico, nós não temos só uma metodologia do saber fazer pedagógico, nós temos várias metodologias para poder pensar frente ao que aluno é esse, como eu vou apoiá-lo, quais são as expectativas de aprendizagem de um ser de modo integral, não só de aprendizagem voltada para o processo cognitivo que eu quero ter. Então, as aprendizagens do ensino remoto, as estratégias que são trabalhadas no ensino remoto, pelo conceito de ensino remoto, elas não obrigatoriamente necessitam de uma virtualização. A necessidade de estratégias de orientação no contexto virtual da modalidade de ensino de educação à distância, que, diferente do ensino remoto, não é uma modalidade emergencial. Tem um currículo próprio, tem um currículo já desenhado, definido, com ações programadas, com uma intencionalidade demarcada, que é diferente do processo de ensino remoto. E nós, professores, precisamos ter consciência disso, porque as angústias são muitas, nós estamos sendo pressionados, né? Dormimos dando aula no contexto presencial, no espaço geográfico, instituição, escola, e acordamos como? Não podemos mais chegar nesse espaço e temos que vivenciar o processo de ensino-aprendizagem. Temos que dar conta desse processo. E como vamos dar conta? Que questões são essas que nós podemos trazer nessa comunicação sobre o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias em tempos de pandemia? A primeira questão que a gente remete é qual a função nossa, professor, professora, nesse contexto? E como as novas relações estabelecidas pela tecnologia vão demarcar, vão orientar e até mesmo determinar as nossas escolhas metodológicas.
Quando eu trago esses dois pontos de reflexão crítica, inevitavelmente eu tenho que me remeter ao quê? Qual a concepção de ensinar e aprender que eu, professor, tenho? Então, se eu me pauto que aprender é transmitir conteúdos, que nesse processo os papéis estão determinados e não são passíveis de modificação, do professor de ensinar, de transmitir o conhecimento e o aluno de aprender, eu vou pensar práticas pedagógicas e metodologias condizentes a essa concepção, independente de estarem sendo mediadas no contexto das tecnologias digitais. O que é que eu estou querendo trazer como discussão? Que as tecnologias digitais são ambientes, são ferramentas, dependendo da intencionalidade que a gente vai planejar nossa prática pedagógica, mas elas não têm o poder de transformar a prática pedagógica. Como a nossa prática pedagógica vai ser transformada? Através do nosso papel, da intencionalidade pedagógica de cada estratégia, de cada ação, de cada atividade, de cada item, de cada projeto que nós iremos propor para os nossos alunos. Então, se eu me pauto numa concepção de ensino-aprendizagem mais tradicional, as minhas práticas, independente de estar sendo mediadas no contexto tecnológico, vão ter essa intencionalidade. Em contrapartida, se eu me pauto numa teoria histórico-cultural, que eu concebo a aprendizagem como a interação entre diferentes sujeitos por meio da colaboração, se eu concebo que eu vou construir o meu conhecimento, vou me tornar social na e pelas relações, e essa interação com pares mais experientes, com pessoas que saibam determinados conceitos, que tenham internalizado aprendizagens, que para mim ainda não estão internalizadas, é que vai me possibilitar que eu possa expandir os meus conhecimentos, que eu possa expandir a minha aprendizagem. Eu vou pensar estratégias, eu vou pensar prática pedagógica, eu vou pensar projetos, eu vou pensar elaboração de itens, questões para que os estudantes possam viver essa experiência educacional com o objetivo de quê? Que eles têm que construir a autonomia da aprendizagem deles. Se ele está lidando com o saber que já configura o nível de desenvolvimento real dele, ele pode e deve ser o autor dessa aprendizagem. Se ele está numa interação onde ele ainda não tem esse saber internalizado e que ele interage com um par mais experiente, ele pode e deve ser coautor. Então, o que eu estou querendo dizer é que a transformação não é só o uso da tecnologia. Nós temos o desafio, sim, de aprender a usar essa tecnologia com segurança, para que possamos, no momento de ensino remoto, mediado pela tecnologia digital, a gente saber operar com essa ferramenta. No entanto, o saber científico, a clareza da concepção de ensino e aprendizagem do estudante que eu quero formar, ela tem que vir antes dessa prática pedagógica ser planejada e veiculada no meio digital. E o que é que pode ser feito na prática? Nós, professores, precisamos, sim, trazer à tona discussões fundamentadas, mas a gente precisa vislumbrar possibilidades de ações na prática. Primeiro, tem um plano para a pandemia que oriente o ensino remoto, e aí eu estou falando numa condição de gestão maior, um plano de ensino da rede, que vai nortear, que vai traçar diretrizes, objetivos, para desenhar esse novo momento educacional da rede. Em posse disso, cada escola, a gestão de cada escola vai orientar o seu grupo de professores para que eles possam ter individualmente a elaboração do seu plano de ensino para esse momento, que pode ser organizado como um guia semanal, todas as informações de estratégias que serão propostas e atividades que serão postas para os estudantes tem que estar clara,
nesse guia semanal, e com a orientação não só de como o estudante deve fazer, o prazo que ele deve fazer, o cronograma dessas atividades, para o quê? Para possibilitar que o estudante desde o início, com a orientação, com a colaboração de um pai, ou de uma mãe, ou de um responsável, mas que ele possa começar a estabelecer uma cultura internalizada de hábitos, de horários, de tarefas, que ele faça um checklist do que ele conseguiu ou não conseguiu naquele dia, fazer das tarefas propostas pelos professores deles. Então, esse plano pedagógico deve definir as estratégias a serem desenvolvidas, as atividades que serão realizadas, a seleção dos recursos necessários para que os estudantes possam realizar essas atividades e o que cada um deve aprender com aquela atividade, com aquele projeto, com aquela questão. Como assim, Daniela? O estudante vai saber o que ele vai ter que aprender? E por que não? Como é que ele vai estabelecer uma rede de significados para ele da tarefa que está sendo posta? Como é que ele vai poder refletir criticamente sobre o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele gostou de fazer com essa atividade proposta pelo professor dele, o que ele não gostou de fazer. E nesse contexto desse plano, a tecnologia é uma forte aliada, como modo de pesquisa, de expansão, de alcance do conhecimento, mas ela não é a única possibilidade do ensino remoto. Se no plano de ensino geral da rede municipal estiver proposto atividades que vão se dar de modo físico, seja por meio de apostila ou qualquer nomenclatura que se pode utilizar, e que essas atividades, esses projetos, essas estratégias vão chegar até os pais para que eles possam estar para os estudantes, também estará ali. O contexto digital é um forte e poderoso aliado, mas não é o único nessa condição de ensino remoto. Nós precisamos também discutir sobre isso, porque isso nos dá uma tranquilidade para que isso a gente, professor, sabe fazer, porque no contexto presencial e geográfico é a nossa realidade. Ele também pode compor o conjunto, um leque de atividades que vão ser propostas nesse período. E como pensar esse processo de ensino-aprendizagem? Primeiro, eu tenho que saber o quê? Se eu estou mediado pela tecnologia digital, eu não faço isso de modo isolado. Existe um saber científico que está interrelacionado a essa metodologia. Existe uma ciência que está respaldando essa informação, né, que está no campo tecnológico, e eles são indissociáveis. Então, isso implica o quê? Eu parar para ressignificar qual é o meu papel de professor no processo de aprender e de ensinar. Qual é o papel do estudante no processo de aprender e de ensinar também? Como eu vou dar abertura, espaço para que eu, professor, me sinta à vontade de colocar num contexto de aprendizagem do ensino remoto e de ensino o que eu já sei fazer. E sei bem e consigo fazer isso de modo autônomo. Em contrapartida, o que eu não sei ainda fazer bem e que preciso da colaboração de outros colegas profissionais. E que tem que eu vou ter abertura, vou ter acolhimento, vou ter escuta para falar das minhas angústias, para que eu possa planejar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vou ressignificar não só o meu olhar como educador, como educadora, mas o olhar para o papel do estudante. Qual é o papel social dos estudantes, principalmente num momento como esse? Aí a gente volta à discussão das concepções de ensino e aprendizagem que permeiam os pressupostos teóricos e metodológicos das atividades que eu, enquanto educador, planejo. Então, se eu estou embasado numa perspectiva histórico-cultural que eu percebo
o estudante, o professor, o pai, o tutor, o orientador como sujeito da sua própria aprendizagem, construtor do seu conhecimento, que esse conhecimento se dá nas relações sociais, nas interações e na colaboração, eu vou investir em práticas e orientar para que o aluno construa autonomia. Isso significa o quê? Uma transformação da visão de currículo. Eu não estou falando da visão do currículo do que está posto nos documentos, mas sim do currículo que é vivenciado na prática. Esse currículo não deve estar pautado no controle, no quantitativo, não deve estar atrelado a quantitativamente estar medindo as habilidades aprendidas e não aprendidas. Mas, sobretudo, num momento como esse, de construir o aluno com autonomia, que ele tenha, assim, ele consiga compreender a importância de todos os dias ter um momento de parar para estudar e fazer as atividades orientadas naquela semana para o professor. Que ele tenha um espaço onde ele se sinta à vontade para poder realizar essas atividades. Que ele possa escolher o melhor modo para fazer essas atividades. Então, ele precisa compreender de modo autônomo as orientações que vão ser dadas nesse plano semanal, nesse guia, que vai ser orientado pelos professores. Se estamos falando de alunos que ainda não são leitores e escritores autônomos e necessitam de um par mais experiente leitor que faça isso, no momento de ler a questão proposta na atividade pelo professor, ele vai perguntar ao aluno o que é para ser feito. Ele não vai explicar o que é para ser feito. Ele não vai pensar pelo aluno. Ele vai propor a reflexão, ele vai usar uma linguagem mediadora argumentativa. No momento em que ele pergunta ao aluno o que é para fazer, o estudante o que é para fazer, nesse momento o estudante para e vai refletir. Ele vai ter a possibilidade de se compreender ou não pela escuta a informação que foi lida pelo par mais experiente, para que ele possa organizar as ideias, para que ele possa tecer uma rede de relações de significados frente àquela tarefa que vai ser feita pelo professor, que está proposta pelo professor e que ele vai ter que realizar. E como aprender e como ensinar nesse contexto? Que estratégias de ensino, aprendizagem eu posso estar propondo? Quando a gente faz um questionamento como esse, a gente pensa logo, como bons professores, no planejamento, não é? Na prática, na intencionalidade da prática que eu vou planejar. Professora Daniela. Sim, Eliane. Chegou aqui para nós do chat, né, vindo do chat, que está muito pequena a letra, né? Então a gente está pensando, eles estão conseguindo ler os slides. De antemão, a gente informa que todas as unidades vão receber os seus slides de todas as apresentações, né? Mas aí, para minimizar a situação agora, nós gostaríamos, então, que fizesse a apresentação em tela cheia, né? E desse uma regulada no áudio, porque está um pouco baixo. Aí parece que tem alguma caixa de som aí ligada, se puder diminuir, né? Para o som fluir melhor. Certo, gente. Como eu não estou sozinha, né? Eu estou com todo o aparato de profissionais para cuidar dessa parte, né? As pessoas estão aqui ouvindo, tá certo? Porque um dos desafios, e depois de tantos momentos de interação no contexto de formação online, a gente escuta muitos professores e dá uma angústia muito grande não conseguir ver o verbo visual, né, da audiência, ou pelo menos de alguns, tá certo? Mas já estou falando aqui, já está sendo providenciado, já está sendo criado, e vocês me dão um retorno, se com a tela cheia
está resolvendo. Certo. Também estou sendo informada, né, que a audiência pode ampliar, colocar no modo tela cheia, e aí tira a sua visualização, né? Talvez, se não resolver só com a tela cheia da gente, vocês possam usar desse recurso para ver se melhora, tá certo? Temos alguma resposta? Se já melhorou um pouco? Eliane, não estou te escutando porque você está sem som. O slide não continua ainda com a fonte pequena para leitura, mas o seu som melhorou bastante, já está mais audível, né? Estava com um volume um pouco mais baixo. Certo. O som já melhorou bastante. Eu acho que o slide não sei se vai ter como. Vamos seguir. Certo, só lembrando que quem está, né, pelo acesso ao YouTube pode colocar no modo tela cheia e ter uma visualização melhor, tá certo? Estamos acompanhando o chat. Quem está assistindo pode ampliar a imagem que fica melhor. E os slides a gente vai providenciar. Nós já temos os slides e vamos encaminhar para as escolas, não só da sua apresentação, mas das demais. Certo. Podemos dar continuidade? Sim. Então, quando a gente pensa nesse planejamento, né, nessa intencionalidade que vai demarcar esse planejamento que nós vamos fazer, que nós vamos propor, nós estamos tendo em mente o redimensionamento, a ressignificação do nosso papel enquanto educadores e do papel dos estudantes como consultores também do seu conhecimento, que precisam ter um espaço legítimo de um modo de agir de uma maneira mais autônoma, né? Nós não temos mais um tipo só de comunicação em que o professor, frente a uma sala de aula física, né, ocupa a maior parte do tempo orientando e dando conta dessa comunicação. Agora nós temos vários modos de nos comunicarmos em tempo real, numa interação, todos ao mesmo tempo, ou não. Em colocar uma orientação, em demarcar uma atividade, que pode ser feita posteriormente, no tempo em que o aluno, de acordo com a diversidade do seu contexto, poderá realizar. No tempo em que a organização familiar poderá parar para estar próximo a esse aluno e orientar todo esse processo. Então, nós temos o quê? Uma gama de diferentes modos de agir educacionalmente, né? Isso nos gera a necessidade de que nós possamos estudar mais, nós possamos ampliar as nossas informações, o nosso conhecimento científico perante esse modo de fazer a educação, de pensar o processo de ensino-aprendizagem. E nós temos que pensar, não só centrados no nosso papel enquanto educadores, mas em todos os sujeitos envolvidos nesse processo. E quando eu falo de todos os sujeitos envolvidos, eu estou falando dos educadores, eu estou falando das crianças, eu estou falando dos estudantes, eu estou falando dos pais, eu estou falando dos responsáveis, e estou falando de uma nova maneira de nos relacionarmos, professores e professores, com a criação de ambientes virtuais de colaboração, de aprendizagem, de trocas de experiências, de redimensionamento e ressignificação da nossa prática pedagógica. Eu estou falando de uma comunicação escola, professor, pais e responsáveis, que isso faz parte do nosso discurso, todos nós educadores temos experiências positivas e não tão positivas da presença, se for a presença uma experiência positiva, se for da ausência de pais na educação dos seus filhos, é uma experiência negativa, da falta que essa interação faz. E hoje essa comunicação, ela pode vir de um modo muito mais rápido, muito mais eficaz. Se um protocolo de uma reunião presencial física, eu posso, através, por exemplo, de um WhatsApp, estar escutando o que o pai, o que uma mãe, o que o responsável está me dizendo, das dificuldades ou dos avanços que esses estudantes tiveram nesse tempo.
Então, significa o quê? Que nós temos que redimensionar no nosso planejamento, no processo de ensino-aprendizagem, a questão do tempo. E aí é uma questão delicada para a gente refletir criticamente, porque não é uma transferência. Eu não vou pegar uma prática pedagógica que eu realizava no contexto presencial, no contexto geográfico, e vou transferir para um ambiente mediado pela tecnologia. Não é só o tempo que é outro. As condições de participação, de interação, de compreensão dos alunos, elas são todas diferentes. Vamos pensar em submeter uma criança, um estudante, a 4, 5 horas frente a um celular ou frente a um computador, assistindo uma aula ou uma orientação dada pelo professor. Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Quantos cursos, quantas formações, quantas palestras nós temos ou orientado, ou ministrado, ou participado nesse período de pandemia? Quanto tempo elas duram? Qual o nosso investimento, entrega, atenção, desejo de aprender nessas comunicações? Então, a gente não pode esquecer que com os estudantes, nós temos que ter todo um cuidado para que esse planejamento possa dar conta da construção da autonomia deles, e tendo em vista que os tempos, as rotinas, elas são diferentes. O que implica o quê? Que as estratégias de ensino e aprendizagem que eu vou pensar, ela tem que dar conta dessa necessidade, dessa transformação. E aí não vai ter uma única orientação que atenda à necessidade de todos os contextos. Abrir para a escuta, tanto de pais como dos próprios estudantes, é necessário. Então, de novo, a gente volta para uma questão de um currículo que não está pautado na reprodução, mas um currículo que dá abertura para a pesquisa, para a ampliação do conhecimento, para espaço legítimo de colocar o que eu não consigo fazer, para o espaço legítimo, por exemplo, para os pais dar um retorno, se o número de atividades, se o tempo destinado para essas atividades, ele é possível ou não de acontecer, para que a gente possa replanejar e repensar as estratégias anteriormente já colocadas. E aí a gente volta para o nosso papel social do professor. Que papel é importante, principalmente nesse momento? As tecnologias digitais, elas são ferramentas. Precisa do professor para estar orientando, precisa do professor para estar realimentando o vínculo afetivo com os seus estudantes, com as suas crianças, para que eles sintam-se falta dessa presença física, do abraço e do toque, mas não da presença virtual do professor, que está ali dizendo, eu estou aqui, estudando, planejando, pensando atividades, estratégias para propor para vocês. Não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos aqui. Porque esse tensionamento que nós vivemos enquanto papel social de professor, do processo de ensino-aprendizagem, do espaço das tecnologias da educação, como já discutimos, não é algo que surgiu só frente a essa pandemia. Isso é algo que existe há muito tempo. O progresso tecnológico não tem mais como a gente voltar atrás, é irreversível. Só que antes nós tínhamos ou não a possibilidade de fazer uso desses recursos, desses instrumentos, de modo efetivo, de modo prático, de modo transformador, no nosso processo de ensino-aprendizagem. E hoje não mais. Nós estamos praticamente com a principal possibilidade de a instrução formal do contexto escolar poder acontecer. Só que entre nós, professores, e entre o aluno, há interfaces, há aplicativos, há diferentes modos de comunicar-se. Então, por mais simples e objetiva que seja uma aula que a gente vai planejar, que seja mediada pela tecnologia digital, ela tem o quê?
que estar clara, ela tem que estar orientada, ela tem que se tornar viva, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser realimentada para que os estudantes possam sentir-se desejosos de poder participar, de poder fazer a tarefa proposta. E nós conseguimos isso sozinhos? De maneira alguma. O papel colaborativo dessa rede de aprendizagem, o papel colaborativo do processo de formação contínua dos professores, o processo de formação contínua que acontece na escola, que é o mais efetivo, o processo de formação contínua que é orientado pelas redes municipais, o processo de formação contínua que é orientado pelos parceiros, tem que ser uma rede colaborativa para que essa aprendizagem, essa aprendizagem possa dar conta dessas necessidades que estão postas na realidade do ensino remoto. Então, nós temos muitas questões subjetivas do ser que a pandemia nos despertou, né? Então, quem éramos, quem somos, quem queremos ser daqui para frente e como nós podemos ser. Com toda certeza não podemos ser, não podemos tornar-nos sozinhos. A gente precisa ser com o outro, coletivamente. Esses fenômenos todos acontecem no plano interpessoal, para que depois possamos redimensionar no plano intrapessoal. Então, são as relações sociais, são as trocas, são os estudos, são as expansões conceituais que vão possibilitar isso. E nós precisamos, sim, falar dos nossos medos, falar do que não sabemos fazer em torno da tecnologia digital para que possamos aprender, para conseguirmos encarar essa ferramenta como altamente colaborativa, para o nosso papel social de professor e professora, para a expansão do conhecimento, para a democratização do conhecimento, levando, claro, em conta os diversos contextos que são múltiplos. Então, as possibilidades abertas pela tecnologia, ela nos implica o quê? Um mar de metodologias de ensino e pesquisa, que a gente vai realmente agir como pesquisadores. Pensei numa estratégia, estudei uma metodologia, propus para o meu aluno a orientação de tarefas, eu vou ver como é que vai ser o retorno. Qual o retorno que eu tenho do próprio estudante de compreensão dessa atividade? Qual o retorno que eu tenho das famílias, se os estudantes compreenderam ou não o modo como a atividade foi proposta? Então, essas habilidades que estão pondo agora para a gente como uma gama de exigências, na verdade, elas já existiam, porque essas crianças, esses jovens, esses estudantes, eles têm o recurso e a mediação tecnológica como algo presente na vida deles. Então, as pesquisas mostram a quantidade de horas que eles passam, né, frente a fazendo uso dessa tecnologia, não só em momentos de lazer, mas em momentos de interações sociais, relacionais, famílias, amigos e propriamente para pesquisas no contexto educacional. Só que quando a gente fala todas essas questões, e nós como professores pensamos na prática, como é que nós vamos fazer, nós não podemos deixar de tocar num assunto e que a gente vem escutando muito a angústia de vários educadores em momentos formativos, em interação no contexto tecnológico digital, da pressão sofrida, do medo de não saber fazer, do medo de não dar conta, né, do momento psicológico tão frágil que estamos vivendo. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos abrir a escuta com muita sensibilidade e respeito para as diversidades de sentimentos, de possibilidades, de expansões, mas nós precisamos também colaborar para a criação de um espaço que seja saudável, que seja legítimo, que o professor se sinta autorizado em colocar essas questões de angústia que ele tanto sente, para que ele possa ter, sim, uma rede colaborativa. No começo eu estava tendo dificuldade de lidar com essa ferramenta, mas agora eu já consegui. Como foi que você conseguiu? E daí
esse compartilhamento das experiências, tanto conflituosas como exitosas, vai formar essa rede de colaboração para que ele primeiro sinta, não está acontecendo só comigo, né? Então, a gente, principalmente num momento delicado como esse, a gente tende a achar que as dificuldades estão só com a gente, e não estão. Então, como é que essa rede colaborativa pode demarcar, pode colaborar para esse processo de ensino-aprendizagem se ampliar? Então, essas transformações no modo de pensar, de agir, do processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais, é um espaço em que essas possibilidades elas estão sendo ampliadas. No entanto, como já falamos, a tecnologia não vai transformar as nossas práticas pedagógicas. Nós precisamos, né, por essa necessidade que é real por conta da crise, por conta da pandemia, nós precisamos parar para repensar os conceitos de ensino, aprendizagem que temos que parar para repensar que leque de metodologias nós temos à nossa disposição, se o contexto for mediado pela tecnologia digital, e como eu vou fazer uso dessas tecnologias. Então, eu preciso repensar o processo de ensino-aprendizagem. E esse processo, ele precisa, sobretudo, assumir um caráter investigativo. Não tem como eu ter certeza, se a gente volta para a ideia do currículo que não está pautado na reprodução. O currículo que está pautado na pesquisa, na construção de autonomias, na expansão do processo de ensino-aprendizagem, na construção do conhecimento. Então, eu tenho que parar e colocar questões para que possam ser pensadas e resolvidas pelos alunos. Então, eu tenho que parar e pensar, o que é que eu vou propor para os estudantes? Seja um projeto, seja uma atividade, seja uma questão, seja um item. Definir essa proposta, tem um claro conceito científico que está sendo trabalhado nela, os conteúdos que vão ser abordados nela, como eu vou propor? Como isso vai chegar até o estudante? Se vai estar lá no guia, por exemplo, que faz sugestão dada semanal, como é que vai ser essa escrita? Como é que eu vou concretizar essa proposta? Qual a relevância dessa proposta? O que eles precisam aprender? O que é importante de estar ali para o aluno? Como é que eu vou orientar essa proposta para que eles compreendam o que deve ser feito e o modo como realizar? Qual o prazo em que eles realizarão? Como é que eles vão refletir, fazer uma reflexão metacognitiva do que eles aprenderam? Como é que eles vão identificar em que aspectos, em que momento eles sentiram dificuldades? Como é que eu vou aproveitar a mediação tecnológica digital para propor expansões? Que outros meios, que outros recursos, que pesquisas eu vou propor para que esse aluno, através da autonomia dele, ele vá lá, seja orientado por uma pessoa da família e faça essa pesquisa para que esses conceitos eles sejam expandidos. E para isso eu penso o quê? Eu tenho que criar modelos de aprendizagem virtual, se eu vou estar fazendo essa mediação no contexto digital. E a principal intencionalidade tem que ser colaborar com ambientes de aprendizagem. Ambientes que vão estar mediados pela tecnologia, mas que o pensar científico, o conceito científico tem que ser construído pelo aluno. Eu vou partir desse conhecimento cotidiano, eu vou conhecer as experiências, ou o conhecimento prévio, seja qual for a nomenclatura utilizada, eu vou partir disso, mas eu não vou ficar só nisso. Eu tenho que chegar e investir na construção desse conhecimento científico pelo aluno. E como eu vou planejar um ambiente de aprendizagem online? Como é que deve ser organizada essa sala de aula online? Como é que eu devo me comunicar com eles? Ora, essa comunicação pode acontecer de uma forma direta, em interação real, ora, pode acontecer de um outro modo. O que é que eu vou lançar na plataforma para que eles sintam esse ambiente online como um ambiente vivo? No momento que eu estou, por exemplo, me comunicando de modo síncrono, todos estão ao mesmo tempo
na presença virtual, através do chat, ou através de uma webconferência, né? Que tipo de linguagem eu vou utilizar para mobilizar a participação deles, para que eles pensem, para que eles me deem uma resposta. Ou se, em outro momento, eu estou propondo um modo assíncrono de comunicação, em que eu não estou ao mesmo tempo que todos os alunos, no contexto virtual, mas eu vou entrar lá na plataforma, vou colocar uma questão, vou colocar um recadinho que mobilize, que incentive esse aluno a fazer a proposta pedagógica que eu lancei no ambiente virtual. Olha, gente, faltando tempo, quem já conseguiu fazer a pesquisa, quem conseguiu, pede ajuda de algum familiar. Então, todas essas questões, elas precisam ser realimentadas. Precisa ser uma sala viva, não da presença física, mas da presença afetiva, da presença social, de relações dialógicas que acontecem de diferentes modos de comunicar-se. Certo? Quando eu falo de tudo isso, eu digo que tudo bem. E o meu foco? O foco do processo de ensino-aprendizagem tem que ser o quê? Aí nós trazemos alguns conceitos que são essenciais para que intencionalmente a gente possa planejar nesse contexto de ensino remoto. O conceito de interação, eu aprendo através da interação e da colaboração com outros pares com conhecimentos semelhantes aos meus, pares com conhecimentos mais amplos do que o meu, e essa interação, essa relação dialógica, essa relação social, me dá uma possibilidade para que eu construa o meu conhecimento, para que cada vez mais eu me torne autônomo, para que hoje uma tarefa que eu não consiga fazer sozinho, mas consiga fazer mediante a colaboração do outro, eu possa amanhã estar fazendo de modo autônomo, que eu possa estar expandindo os meus conhecimentos. E isso eu vou me colocar como autor e coautor, como co-construtor desse conhecimento por meio de uma aprendizagem colaborativa. Isso significa o quê? Que o foco desse processo, para a gente, professor e professora, pensar, não deve estar no conteúdo, não deve estar num sujeito de modo individual, isolado, mas deve estar o quê? Nessa relação dialógica, nesse entrelace de todos os atores, de todos os sujeitos que participam desse processo. Crianças, estudantes, professores, gestores, pais, tutores. E tem, sim, que aproveitar a mediação das tecnologias digitais para que a gente exerça ou uma comunicação síncrona ou assíncrona, mas com intencionalidade pedagógica, de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes de modo integral. Então, nós precisamos para isso o quê? Repensar currículos, metodologias, práticas pedagógicas. Precisamos transformar paradigmas. Esse é o nosso principal desafio de agora. O bom é que não estamos sozinhos, né? Então, nós estamos quase nos encaminhando para o final da nossa comunicação, para a abertura do debate, das questões que vocês vão colocar. Mas, de fato, nós temos esse desafio de nos sentirmos desejosos, mobilizados, para que essas salas de aulas virtuais, elas não sejam espaços sem vida, elas sejam espaços onde esse estudante, essa criança se sinta acolhido, né, se sinta cuidado, sinta que o professor está ali investindo, estudando, aprendendo, para que eles possam se expandir. Então, nós precisamos, sim, ter essa rede colaborativa para que a gente cresça, não só no conhecimento científico do conteúdo do que a gente vai planejar, mas em como a gente vai usar esse espaço de expansão democrática do conhecimento para que nós possamos nos transformar, aprender e nos desenvolver. E aí, como bons professores, né, a gente tem que pensar o quê? Vamos pensar na prática. Nós colocamos várias questões conceituais, questões de enfrentamento, mas vamos na prática. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Partindo do plano, são todas sugestões, claro, como modo de colaboração. Partindo do plano de ensino, definido pela própria rede municipal, eu vou, enquanto
professor, professora, elaborar o meu plano particular. Eu posso, para que fique uma comunicação que não seja diária, porque é muito difícil estar mantendo essa orientação com os pais, com as crianças, com os estudantes todos os dias, eu vou organizar essa orientação, por exemplo, por semana, com as informações necessárias para que os estudantes possam consultar por eles mesmos ou com o apoio de um par mais experiente, o que deve ser feito. Eu vou propor, nesse plano semanal, para que cada estudante organize a sua rotina de estudo, de acordo com as atividades, o prazo de entrega, o ambiente em que ele vai realizar essas atividades. Eu vou elaborar tópicos referentes a cada atividade a ser realizada, para que eles possam compreender o que deve ser feito, o que eu preciso aprender, eu, enquanto estudante, como construção de conhecimento, quais recursos serão necessários para realizar a atividade, o prazo de realização, anotar quais as dificuldades que eu senti, o que é que eu não consegui fazer, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, como modo que de autorregular essa aprendizagem, como modo de tomar consciência do que eu aprendi e do que eu não aprendi enquanto estudante, para a construção dessa autonomia. Eu vou, como professor, criar um espaço de comunicação, quadro de avisos, notícias, para uma determinada atividade, né, com relação ao prazo. Vamos lá, vocês podem pesquisar em outros ambientes, em outros sites, e vou estar soltando. Também vou criar um espaço para fortalecimento dos vínculos afetivos, recadinhos do coração, estou com saudade, como vocês estão se sentindo, o que fizeram hoje, conseguiram cumprir a proposta de estudo, e vou elaborar um instrumento para acompanhar e monitorar essa aprendizagem, tendo em vista a construção da autonomia, e não apenas dos conteúdos e das habilidades e dos conceitos que foram trabalhados. Então, para isso, eu tenho que o quê? Tenho que guiar esse processo do estudante para que ele possa o quê? Gerenciar sua capacidade de aprender a aprender, tomar consciência da sua própria aprendizagem e da construção da sua autonomia. Eu não vou conseguir isso, ou posso até conseguir, mas não vai ser de modo respeitoso, de modo afetivo, sem promover uma interação humana positiva, para que eu possa orientar do melhor modo, acompanhar, dialogar, escutar esse estudante, as famílias, incentivar, propor expansões do conhecimento e que eu crie essa rede de comunicação, visando a aprendizagem e desenvolvimento deles a partir do fortalecimento de vínculos. Estamos nos encaminhando para o final, temos só mais 2 slides, com pensamentos e reflexões que eu gostaria de deixar para vocês nesse primeiro momento em que a comunicação está sendo só minha, não estou ouvindo vocês, ouvir agora, para que a gente possa pensar. A escola que surge deve estar atenta em possibilitar que as dores sejam superadas e aprendidas, possibilitando que o seu aluno vislumbre ser aprendedor, empreendedor, capacitador, colaborador, sabedor, vencedor e criador. Souza 2017. Que a gente possa ressignificar e redimensionar as nossas dores, porque elas existem, porque elas são reais, que a gente possa exercer cada vez mais o nosso poder, né? Não só de falar e de assumir as nossas dores, mas de exercitar a nossa resiliência e que a gente possa, né? Sobretudo, e eu fecho com o pensamento já contra 2015, que o meu ensinar seja simples, humano e alegre, com o amor de aprender sempre. Que eu persevere mais no aprender do que no ensinar. Que minha sabedoria ilumine e não apenas brilhe. Que o meu saber não domine ninguém, mas me leve à verdade científica. Que meus conhecimentos não produzam orgulho, mas cresçam e se abasteçam da humildade. Que minhas palavras não firam e não sejam dissimuladas, mas animem as faces de quem procura a luz.
dizer que eu fiquei encantada, né, já é lugar comum, né? Eu sempre fico encantada com as reflexões que você traz, né, para a gente, né? Foi muito bom ouvi-la, né, detalhar um pouco esse processo de ensino-aprendizagem, né? A importância que tem agora de que este processo assuma um caráter investigativo, né? As reflexões sobre o currículo, né? A gente já começou a fazer o que é o essencial, o foco desse currículo nesse momento, né? Como que a gente pode organizar um planejamento articulando o currículo que deveria ser trabalhado neste ano com o do ano que vem, né? E aí eu volto a comentar, né, no painel de educação infantil, a gente ainda não tem uma resposta construída, né? Seria ótimo se tivesse. A gente está construindo juntos, e eu quero enfatizar isso porque você trouxe, frisou bastante, a aprendizagem colaborativa. Nós todos estamos aprendendo juntos, aprendendo um com o outro, uma ideia aqui, outra ideia ali, de como pode ser feito, né, este durante e o após, né? Porque nós já ficamos com isso marcado. Então, a educação tinha um fluxo até o momento de suspensão das atividades presenciais, né? Após isso, toda a nossa estabilidade, talvez daí venha a nossa ansiedade, nossa estabilidade diluiu. Então, agora a gente tem que reconstruir esses cenários, esse contexto educacional nosso, fazendo, né? Infelizmente, é isso que a gente tem que fazer, construir e fazer ao mesmo tempo. Então, gratidão enorme, né, pelas suas palavras. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim para fazer, né, algumas outras perguntas, né, que chegaram no chat, né, e nem falar todos os elogios que a sua fala recebeu. Muito Também. bom. Eu estou informada de alguns, também lamento do tempo, mas é isso, é uma colaboração num espaço, né, num ambiente virtual, e que a gente, como você disse, estamos todos aprendendo, né, por esse momento que estamos passando, estamos nos reinventando, repensando e transformando a prática pedagógica, né? Eu tinha certeza que essas discussões entre vocês, né, que só tem hora para começar, não tem hora para acabar, estão bem aceleradas, e isso é muito positivo, né? Porque é desse currículo que a gente está falando, né? De um currículo que não está definido, que não está fechado, que não é reprodutivo, né? Que não tira da zona de conforto de um momento que não é nada fácil, né? Que tira a nossa estabilidade que a gente achava que tinha. Mas isso tudo é muito positivo se a gente cria essa rede de colaboração, se a gente se sente apoiado, né? Se a gente sente que não está só, se a gente sente que cada contexto é único, que cada contexto tem o seu caminhar, tem suas condições socio-históricas, culturais, que necessitam ser respeitadas, que necessitam ser rediscutidas, para que a partir daí a gente possa fazer esse replanejamento. Eu que agradeço pela possibilidade, pela oportunidade. Então, o professor Gilberto vai fazer uma perguntinha. Só vai dar tempo para uma perguntinha. Fala aí, Gilberto. Então, eu vou aproveitar para, antes de fazer uma pergunta que veio lá do CEMEI, Antônio Batista, da Joeli Amaral, eu vou ler um trechinho aqui de um poema de Manuel de Barros, que diz assim... Totalmente. Já posso fechar? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. e etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar
o homem usando borboletas. E a pergunta da professora da Joeli Amaral, lá do CEMEI Antônio Batista, trata disso. Quais os impactos, professora Daniela, positivos e negativos do uso recorrente das TICs como ferramenta escolar no desenvolvimento de crianças enquanto seres em construção, enquanto seres que estão deliciando essa incompletude? Sim, excelente pergunta, e o modo como foi introduzida, né? Perfeito. Gratidão pelo modo da introdução da pergunta e gratidão pela pergunta também. Como já conversamos um pouco sobre isso, as tecnologias da informação, né? As tecnologias digitais, elas não têm o poder de transformar essa prática, esse olhar para esse sujeito, para essa criança, para esse estudante, né? Então, nós temos sim que saber que muito mais do que uma ferramenta, é uma possibilidade de expansão, de acesso democrático, mas nós temos que partir desse planejamento, dessa intencionalidade, com a centralidade no sujeito, com a centralidade no ser, e não com a centralidade no ter. Né, dessa criança que está aprendendo, desse estudante que está aprendendo, do meu papel de colaborador, de incentivador, de orientador desse processo, e que essa mediação vai ser feita no contexto digital, como antes era feito no contexto presencial. O meu olhar de afetivo, de cuidado, de investimento para com a aprendizagem e desenvolvimento desse ser de modo integral, e não apenas com objetivos de aprendizagem, com habilidades, com conteúdos. Quando eu consigo colocar esse ser que é sujeito, assim como eu também sou, mas que tem um papel social diferenciado nesse processo de aprender e ensinar, eu não transfiro essa responsabilidade, eu deposito todas as minhas expectativas, energias, medo para nenhuma ferramenta. Fato que nós precisamos nos apropriar, mas nós não precisamos perder o centro do processo de ensino-aprendizagem, que é a condição de ser sujeito de todos nós. Mais alguma pergunta? Dá tempo aí, Eliane? Eu até gostaria, né, mas, assim, o tempo não permite que a gente, né, inclua mais uma pergunta. Mas vai dar tempo de eu fazer o meu protesto. O Gilberto falou um poema que eu tinha escolhido para causar impacto aqui no final. Ele não combinou direito comigo e ele já leu. Agora eu vou pegar o plano B aqui. Olha a necessidade de transformação, de estar se reinventando o tempo inteiro. Que maravilha. Se você quiser, eu te impresso vários. Qual que você quer? Eu também tenho esse livro. Porque, então enquanto você procura um outro, eu gostaria de fazer... Eu já tenho aqui o plano B. Ah, tá. Já que depois você vai encerrar, eu já estou falando, né? E isso que é a diferença de interação e interatividade, é porque na interação nós estaríamos apenas recebendo uma fala de uma professora, e a interatividade permite essa troca, essa quebra, inclusive, de protocolos, né? Quando a professora Daniela falou, né, citou Souza, e falou lá do aprendedor, do empreendedor, do capacitador e tal, eu gostaria de dizer que, fazendo um paralelo, então, para nosso compromisso agora, enquanto professores, cabe-nos aprender, empreender, capacitar, colaborar e saber criar para vencer a dor. Muito obrigado, professora Daniela. Perfeito, obrigada, professor Gilberto, pelas palavras, colaborações, pelas aprendizagens que eu tive, né, dessa interação virtual com vocês. É sempre um prazer. Muito obrigada. Josi, você foi rapidinha, dá para dar um tchauzinho para a professora Daniela, que eu sei que você também é fã, antes de eu encerrar. Mais uma vez, agradecer mesmo, né, a contribuição da professora Daniela conosco.
sempre trazendo boas reflexões, né, e mostrando para a gente que a gente está no caminho certo. Eu fico muito orgulhosa de estar participando da rede neste momento, né, num momento que a gente gostaria que acontecesse, mas está acontecendo, e a gente tem que saber lidar com ele da melhor forma possível. E assim, eu estou aprendendo muito, e é uma satisfação enorme poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Josi. Gratidão recíproca, aprendizagem recíproca e compartilhamento também. Muito obrigada. Então, já que o Gilberto usou o meu Manuel de Barros, olha o possessivo, né? Meu Manuel de Barros, eu vou de Guimarães Rosa. E eu já usei esses versos dele em outros momentos, porque ele vem mesmo naquele sentido de que nós, né, estamos sempre de um ponto ao outro, né, em travessia. Né? A gente não pode se dar por acabado, nós não somos seres acabados, nós somos seres em construção. Né? Eu não tenho um final aqui e ali. Então, eu me repasso continuamente no outro, né? Nessa relação com o outro. Então, o Guimarães Rosa, né, ele diz assim, digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Né? Então, estamos todos no barco da educação, no meio da travessia. Né? Então, se dermos as mãos uns aos outros, né, nesse sentido de colaborar com os nossos colegas, né, tudo fica mais fácil. As angústias se suavizam, né? Eu sempre vou ter um apoio no outro. Eu tenho que também ter uma empatia, pensando nessa criança, nesse estudante, nas condições dele, na condição da família, dos profissionais da educação como um todo. Então, estamos nessa travessia, né? Tem muitos instrumentos prontos para você reagir assim, ou de outra forma, né? Ou isso ou aquilo, da Cecília Meirelles, né? Mas temos uns aos outros. E com a assim, possibilidade de aprender temos a travessia. De fazer essa travessia com a possibilidade de seres inacabados, aprendendo sempre, de não transformar num cavalo de batalha aquilo que a gente não sabe, se a gente tem abertura para aprender, né? Se a gente tem abertura para essa rede de colaboração, para a interação, para a colaboração de um outro par mais experiente, nesse saber científico, nesse saber prático, estejamos abertos para aprender com esse outro, com esses outros. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas discussões, muito obrigada pela mágica e a poesia com que vocês orientaram essa mediação e até uma próxima. Até, gratidão. Gratidão recíproca. Gratidão a todos que também ficaram até agora conosco, ainda vão continuar com a EJA. Beijo. Beijos. Obrigada por todas as participações e escuta.